O caso de hoje aconteceu em uma noite tranquila em Mansfield, no Texas, quando a jovem Adrienne Jones, de 16 anos, desapareceu de forma misteriosa. Conhecida por sua simpatia e jeito alegre, Adrienne não parecia ter inimigos ou motivos para preocupações. Porém, naquela noite algo terrível aconteceu. O que ninguém poderia imaginar era que por trás do crime estava um casal improvável, motivado por um pacto doentio que chocaria os Estados Unidos e também faria com que esse caso fosse um dos crimes mais intrigantes dos anos 90. Hoje vamos relembrar o triste caso Adrienne Jones. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e eu trago para vocês um caso bem triste e ao mesmo tempo intrigante. Mas antes de você continuar ouvindo essa história, não se esqueça de curtir o meu vídeo, de se inscrever no meu canal, aqueles lembretes que eu faço sempre para vocês. Deixa um comentário aqui embaixo porque o comentário é muito importante para o engajamento aqui do meu vídeo e eu gosto de conversar com vocês, ver quem está passando aqui pelos meus vídeos, com isso a gente tem um contato mais direto, então deixa aqui embaixo, nem se for um emoji, uma carinha, pode ser apenas uma palavra que já me ajuda muito. Bom pessoal, então é isso e bora para o caso de hoje. E eu vou começar falando sobre um elemento muito importante nessa história, sobre Diane Zamora. Ela nasceu em 21 de janeiro de 1978 em Crowley, no Texas. Aos 14 anos, ela conheceu um rapaz chamado David Graham em uma reunião da Patrulha Aérea Civil no aeroporto Spickens, perto de onde eles moravam. O David nasceu em 2 de novembro de 1977 e também tinha 14 anos nessa época. Porém, ele morava em Mansfield, cidade vizinha de onde a Diane morava. A Diane era uma menina super disciplinada da família, tanto que ela tinha o costume de começar a estudar para a escola antes das 6 horas da manhã. Todos os dias, de segunda a sexta. Já o David era descrito como o cara perfeito e um aluno brilhante. Ele era o tipo de jovem que qualquer pai gostaria de ter. Ele tirava notas altas em todas as matérias, era extremamente educado e não dava qualquer trabalho aos seus pais. A Diane queria ser astronauta e o David queria ser piloto. O David ele era apaixonado por voar desde os 6 anos de idade e ele se sentia assim desde que viu o seu primeiro show aéreo quando estava na primeira série. Então desde muito novo ele já sabia o que ele queria ser. E a partir do momento em que os dois se conheceram, eles perceberam que tinham bastante interesses em comum. No início foi uma amizade aos 14 anos, porém rapidamente se transformou em um romance. Os dois começaram a namorar cerca de 4 anos depois, em agosto de 1995, quando ambos tinham 17 anos. Nessa época, ambos eram alunos de honra do ensino médio. E para quem não sabe, aluno de honra lá nos Estados Unidos é um aluno que se destaca pelas notas altas no colégio. Então eles eram 2 alunos extremamente inteligentes. A Diane foi aluna do Crowley High School e o David foi aluno do Mansfield High School. E eles moravam em cidades vizinhas bem próximas uma da outra. E as coisas entre eles eram extremamente intensas. Eles eram mais do que apaixonados um pelo outro. Eles eram quase que obcecados um pelo outro. Mas claro que sempre em um relacionamento, um gosta mais do que o outro. E neste caso, a Diane matava e morria pelo David. Já ele a amava muito, mas era de uma forma, digamos, mais normal. E as coisas, conforme eu falei, eram bem intensas. 2 adolescentes apaixonados, tanto que cerca de 1 mês depois que eles começaram a namorar, logo eles anunciaram o noivado para os seus familiares. Eles planejavam se casar logo após a formatura da faculdade. A Diane dizia a todos que o David era o homem perfeito para ela e que passaria o resto da sua vida com ele, tanto que ela, que tinha uma educação cristã, se guardou para perder sua virgindade com o David. Eles planejavam que isso ocorresse depois do casamento, mas acabou ocorrendo antes. Mas até aí estava tudo muito bem no relacionamento. Eles se gostavam, eles planejavam se casar, eles eram ótimos alunos, ela com planos de se tornar uma astronauta, ele com planos de se tornar um piloto, tudo parecia perfeito. Até que entra a Adrienne Jones nessa história. A Adrienne Jones nasceu em 18 de junho de 1979 e na época dos fatos ela também morava em Mansfield com sua família. E ela estudava no mesmo colégio que o David. E além disso,
ela estava também no mesmo time de cross country que ele. Para quem não sabe, cross country é uma modalidade de corrida em terreno aberto, onde pode ter lama, água, obstáculos, entre outras coisas. Então os dois eram atletas dessa modalidade. Ela também era uma aluna de honra e planejava entrar no Texas University e se tornar uma analista comportamental. A Adriane era uma menina muito bonita, que chamava a atenção dos meninos do colégio. Todos a conheciam ali, e ela também tinha muitos amigos. Na época dos fatos, além de estudar bastante, ela trabalhava em uma rede de restaurantes, e ela se dava muito bem no seu trabalho, todos gostavam dela. Ela tinha 16 anos, ela era um pouco mais nova do que o casal, e morava com a sua família, com a sua mãe Linda, com seu pai Bill e com seus 2 irmãos mais novos. Como eu falei, a Adriane se destacava bastante no colégio, porque além de ser bonita, ela era uma ótima atleta. E além disso, ela era uma menina extremamente agradável. Ela era uma pessoa que fazia amizade com muita facilidade com os outros. E como a Adriane era a única filha mulher do seu pai Bill, ele tinha uma certa superproteção com ela, para tentar, claro, mantê-la segura, o máximo que ele poderia. Ainda mais quando ela entrou ali na fase da adolescência. Então ela tinha um toque de recolher às 9 horas da noite, onde ela não poderia sair ou estar fora de casa a partir deste horário. E quando ela tinha algum show, algum evento para ir, ela tinha que sempre mostrar o ingresso para os seus pais para provar onde ela estaria. Mas claro que todo adolescente que é proibido de fazer tudo aquilo que tem vontade, vai exatamente buscar fazer o que é proibido, e com a Adriane não era diferente. Chegou um ponto que o pai da Adriane começou a suspeitar que a filha estava saindo à noite pela janela de casa. Então, é dito que ele arrumou uma forma de fechar todas as janelas da casa para que ela não fugisse durante a madrugada. Mas ainda assim, a Adriane era uma excelente aluna no seu colégio e, no geral, ela não causava problemas aos seus pais. Além de estudar bastante para entrar em uma boa faculdade, que era o seu foco, ela também era uma excelente atleta e trabalhava bastante nas horas vagas. Então, claro que estudando no mesmo colégio e fazendo parte da mesma equipe, a Adriane e o David se conheceram, eles se conheciam, porém eles não eram pessoas muito próximas, conforme alguns relatos. Outras fontes dizem que provavelmente eles tinham algum romance, porém isso não tem como provar. Lembrando, pessoal, que o David namorava com a Diane. E tudo isso nos leva para outono de 1995, quando a equipe de cross country que a Adriane e o David faziam parte começaram a se preparar para as competições regionais, que aconteceria na cidade de Lubbock, que fica a 5 horas de distância de onde eles moravam. Então, no dia 4 de novembro de 1995, todos foram juntos de van para essa viagem para chegar até essa cidade e participar da competição. A equipe deles se saiu muito bem nessa competição e a viagem ocorreu sem grandes problemas e todos voltaram juntos de van depois que terminou para Mansfield e todos foram deixados no colégio. E neste momento, o David alega que ofereceu uma carona para Adriane para levá-la até em casa. Ele então supostamente levou a Adriane até a casa dela e no dia seguinte o David, assim que chegou ao colégio, contou para os seus 2 amigos que durante a carona na noite anterior com a Adriane, ele tinha parado o carro e tido relações com ela. E como ele mesmo havia contado o que supostamente teria acontecido entre ele e a Adriane, um mês depois ele decidiu contar para a namorada dele, para a Diane. Ele falou que havia ficado com um peso na consciência e disse que preferia que ela ficasse sabendo da boca dele sobre aquela traição do que através da boca de outra pessoa. O David então revelou para Diane que havia tido relações com a Adriane Jones durante aquela carona que havia dado a ela até a casa dela depois da competição de cross country. Como eu falei, a Diane apostava todas as suas fichas no relacionamento com o David. Ela havia se guardado para ele e ela era completamente obcecada pelo namorado. Então, quando ela ouviu sobre essa traição, sobre essa notícia, para ela foi um baque. No momento em que ela ouviu aquelas palavras e caiu a ficha de que ela havia sido traída, ela ficou completamente descontrolada. Ela começou a gritar, a bater a cabeça no chão, nas paredes, mas não só isso. Ela deu uma ordem ao David. Ele agora teria que tirar a vida da Adriane Jones. Ou ele faria o que ela estava mandando, ou ela terminaria o relacionamento deles para sempre. Qualquer pessoa em sã consciência teria respondido que jamais faria aquilo. Mas acreditem ou não, a partir daquele momento, eles começaram a planejar o crime. De acordo com o David, ele e a Diane planejavam quebrar o pescoço da Adriane e depois jogar o corpo dela em um lago ali próximo, amarrado a pesos de academia. E com esse plano em mente, chegamos na noite de 3 de dezembro de 1995.
Naquela noite, a Adriane, por volta das 10h30, estava conversando com seu namorado Tracy ao telefone. O Tracy havia se mudado recentemente para outra cidade e estava frequentando outra escola, porém eles mantinham ali um relacionamento. Enquanto ela falava ao telefone, a mãe dela estava por perto ali arrumando algumas coisas nos quartos da casa. Durante a ligação, a Adriane recebeu outra chamada e ela mudou a linha para atender essa nova chamada enquanto Tracy ficava ali aguardando na espera. Nessa nova ligação era o David. A conversa entre eles durou pouco mais de 1 minuto e depois ela voltou a conversar com o Tracy. Depois que ela desligou o telefone, sua mãe perguntou quem havia ligado para ela durante a chamada e ela falou que era o David da sua equipe de cross country e que ele estava chateado com alguma coisa. Até então a mãe da Adriane, a Linda, nunca tinha escutado falar no David e ela não deu muita importância para isso. Porém, depois que a Adriane desligou o telefone, a Linda percebeu que sua filha havia ficado bastante inquieta depois daquela ligação e tinha ficado também bastante pensativa. Nesse horário já tinha passado das 9 horas, já era por volta das 10h30 quando tudo isso aconteceu, portanto já tinha dado o horário do toque de recolher da Adriane, então ela não poderia mais sair de casa. Sua mãe então deu boa noite para a filha e foi se deitar. Porém, na manhã seguinte, às 7 horas da manhã, a Linda foi acordada por um dos seus filhos perguntando onde estava a Adriane. A princípio, os pais dela imaginaram que ela teria saído naquela manhã para correr antes de ir para a escola. Ela era uma atleta um tanto quanto dedicada e ela costumava fazer isso às vezes. Mas quando a Linda foi até o quarto da filha dar uma verificada ali na situação, percebeu que o tênis de corrida dela ainda estava lá. Então, provavelmente ela não teria ido correr. A Linda então pensou na possibilidade da Adriane ter novamente fugido pela janela da casa, como ela já havia feito algumas vezes durante a madrugada, porém todas as outras vezes em que ela havia feito isso, ela tinha voltado antes do amanhecer, exatamente para que ninguém notasse a sua fuga durante a madrugada. E, estranhamente, nessa manhã, a Adriane tinha desaparecido. As horas se passaram e a Adriane simplesmente não apareceu. E quando ela sequer foi para a aula naquela manhã, seus pais ligaram para a emergência e relataram seu desaparecimento. Enquanto as investigações da polícia começavam, a Linda pegou a agenda telefônica da filha e começou a ligar para todos os números que estavam ali, na esperança de alguém saber onde ela estava. Talvez ela tivesse saído durante a madrugada e dormido na casa de alguma amiga. Ela também chegou a falar com o professor de cross country da Adriane e ela aproveitou para perguntar sobre o David, com quem a Adriane havia conversado na noite anterior. E o professor falou que o único David que tinha na equipe de cross country era o David Graham, mas que ele e a Adriane não eram próximos um do outro, eles não eram amigos. Porém, ainda assim, o professor pediu para que um colega do David perguntasse a ele se ele tinha conversado com a Adriane na noite anterior. E, estranhamente, ele disse que não. Era 4 de dezembro de 1995, quando a Adriane desapareceu, uma segunda-feira, e as horas se passaram e nada dela aparecer. Nessa altura já fazia 12 horas que ela estava desaparecida. Porém, neste momento, um fazendeiro estava dirigindo ao longo de uma estrada rural próximo ao lago Joypul quando avistou algo em um campo aberto, cerca de 16 quilômetros de distância de Mansfield. Quando ele se aproximou, ele percebeu que, na verdade, aquilo que ele havia visto era o corpo de uma jovem. Vocês já devem estar imaginando, e sim, era o corpo da Adriane Jones, de apenas 16 anos. Ele chamou a emergência e foi constatado que, de fato, não havia mais nada o que fazer naquela altura. Já faziam horas que ela estava sem vida, jogada próximo àquele lago. O corpo foi encaminhado ao médico legista e ficou confirmado que ela havia sido atingida 2 vezes por 2 disparos, uma vez na testa e outra na bochecha. O criminoso estava a poucos metros da Adriane quando puxou o gatilho a primeira vez e a segunda bala foi disparada quando o criminoso estava bem em cima dela, acertando bem entre os seus olhos. As 2 cápsulas das balas foram encontradas perto do corpo e ela estava usando blusa de moletom, shorts e estava sem os seus calçados. E foi determinado através dos exames que ela havia tido a vida tirada por volta da 1 da manhã da noite anterior. Logo se iniciaram então as investigações para tentar encontrar quem teria feito isso com ela. Quando a notícia chegou aos familiares e amigos, todos ficaram completamente devastados. Eles não conseguiam entender o que de fato havia acontecido e quem teria sido capaz de fazer algo contra a Adriane, que era uma menina que aparentemente não tinha inimigos. Então, a primeira coisa que os investigadores fizeram foi verificar o quarto dela, para tentar estabelecer se ela havia sido sequestrada naquela noite ou havia saído de casa por vontade própria.
Verificando ali o quarto dela, não havia sinais de arrombamento, de entrada forçada e nem nada parecido com isso. Então, de fato, parecia que ela havia saído de casa voluntariamente. Porém, a partir disso, surgiu outra questão. Para alguém sair de casa durante uma madrugada, provavelmente essa pessoa teria algo marcado com alguém. Então, provavelmente, a Adriane estava saindo para se encontrar com alguém. Agora, quem era a pessoa que a Adriane havia marcado de se encontrar durante aquela madrugada? Essa seria uma tarefa árdua da polícia, porque, conforme eu falei, ela tinha muitos amigos e a polícia teria que interrogar um por um para tentar descobrir quem que a Adriane teria ido se encontrar na noite dos fatos. Os investigadores tentaram filtrar ao máximo quem seriam os garotos que eram pessoas de interesse para esse caso, e uma dica importante que o irmão da Adriane deu aos investigadores era de que na noite dos fatos ele havia visto uma caminhonete próxima à casa deles. Então, com isso, os investigadores filtraram todos os alunos do colégio que tinham picapes na época. As investigações avançaram pouco e logo chegaram a lugar nenhum, sem qualquer pista. E enquanto tudo isso acontecia, os estudantes do colégio onde a Adriane estudava ficaram extremamente assustados, porque eles acreditavam que a pessoa que havia feito algo contra ela estudava lá também. E estava ali convivendo com o restante dos alunos como se nada tivesse acontecido. Então eles tinham um criminoso disfarçado de estudante ali no colegial, no meio deles, e isso era bastante assustador para todos. Enquanto isso, David estava ali no seu último ano do colegial, pronto para começar a trilhar a sua carreira profissional. E não havia nada que pudesse atrapalhar a sua vida profissional. Ele não estava no foco dos investigadores, porque todos acreditavam que ele e a Adriane não eram próximos e ela sequer tinha o número de telefone dele na sua agenda. Porém, em algum momento, os investigadores decidiram que era hora de interrogar o David. Afinal, o nome dele havia sido mencionado como uma das últimas pessoas que havia falado com a Adriane naquela noite pelo telefone. E além disso, eles faziam parte do mesmo time de cross country. Quando ele falou com os investigadores, ele alegou que de fato não era próximo da Adriane e que não falava com ela há algum tempo, mas que estava bastante chateado com a morte dela, e ele até chorou durante o interrogatório com a polícia. Diversos suspeitos passaram pelo teste do polígrafo quando falaram com a polícia, porém esse não foi o caso do David, e logo ele foi retirado da lista de suspeitos. O Tracy, o namorado da Adriane, na época também foi colocado na lista de pessoas de interesse da investigação e ele passou pelo teste do polígrafo, porém, após analisar álibi, o resultado do teste, ele acabou sendo inocentado. Alguns outros alunos também ficaram ali sob a mira da investigação, porém todos provaram ao longo do tempo que eram inocentes, apresentando álibis, testemunhas, passando nos testes do polígrafo, entre outras coisas. E com isso, a polícia não tinha mais qualquer pista para seguir. E o maior medo dos familiares da Adriane é que o caso dela fosse mais um caso arquivado sem solução, como tantos outros. Porém, uma reviravolta aconteceu. Quando duas cadetes da Academia Naval se apresentaram diante das autoridades e disseram que a colega de quarto delas havia confessado o crime. Ela havia dito às suas duas colegas de quarto que estava envolvida em um crime onde uma pessoa tinha perdido a vida. Inicialmente, as duas cadetes acharam que essa colega de quarto estava mentindo, porém, ela deu tantos detalhes que então elas passaram a acreditar. E vocês já devem imaginar, mas a pessoa que assumiu o crime era a Diane Zamora, namorada do David. Nessa altura, meses já haviam se passado, o David já tinha terminado o colegial e estava na Academia da Força Aérea em Colorado Springs, e a Diane também, e ela já estava na Academia Naval em Annapolis, em Maryland. Eles continuavam namorando, porém agora à distância, e tudo estava saindo conforme planejado pelos dois. Até que em uma conversa com duas amigas, duas colegas de quarto, que a Diane dividia o quarto em Anápolis, ela se sentiu à vontade o suficiente para confidenciar que seu namorado havia tirado a vida de uma pessoa para provar o seu amor por ela. E ela falou que também estava diretamente envolvida no crime. Essa confissão aconteceu em agosto de 1996. A Jennifer McKerney, uma das colegas de quarto, testemunhou mais tarde que a Diane havia dito que qualquer um que ficasse entre ela e o David teria que morrer. E que a Diane Jones teve exatamente o que mereceu. Ela também falou que não se arrependia do que tinha feito. Então, na verdade, a Diane confessou o crime com um certo orgulho. Ela se gabava do fato do seu namorado fazer tudo aquilo que ela mandava. Pessoal, já fazia 8 meses que eles haviam cometido o crime e até agora eles não estavam sequer na lista de suspeitos.
E isso me faz acreditar que se não fosse essa confissão da Daiane, muito provavelmente o caso da Adriane seria sim mais um cold case arquivado aí sem solução. Os investigadores então foram acionados e foram imediatamente ao encontro da Daiane. Inicialmente, quando ela foi interrogada, ela alegou que havia inventado toda aquela história apenas para se gabar e impressionar as suas colegas de quarto. Mas claro que os detetives sabiam que ela estava mentindo em seu depoimento. Eles então voltaram para onde tudo aconteceu e começaram a coletar evidências do envolvimento do casal no crime. E enquanto tudo isso acontecia, Daiane foi obrigada a ficar afastada da academia naval. Afinal de contas, agora ela era uma investigada. Ela ficou bastante chateada com isso e ela voltou para sua casa no Texas enquanto a investigação ocorria. E aí, em 31 de agosto de 96, ela foi até Colorado Springs se encontrar com o David para conversar com ele. Ela então contou que havia realmente confessado o crime para suas colegas de quarto e que agora eles estavam sendo investigados pelas autoridades. Ela falou também que havia negado tudo para a polícia e que ele teria que fazer o mesmo. Então, dia 4 de setembro de 96, chegou a vez do David ser interrogado pela polícia. E ele fez conforme o combinado. Ele negou qualquer envolvimento no crime e falou que não sabia nada sobre essa história que supostamente a Daiane havia inventado. Ele então passou pelo teste do polígrafo e adivinhe, ele não passou no teste. A partir disso, tendo a certeza de que o casal havia cometido o crime e que estavam mentindo para as autoridades, os investigadores pressionaram até onde puderam o David. Foram 30 horas de interrogatório, sem a presença de um advogado, e os detetives usaram a estratégia de dizer a ele que se eles não confessassem o crime por boa vontade, seriam condenados à pena capital. Mas ainda assim, o David não confessava o crime mesmo após horas de interrogatório, e os detetives então falaram que se ele não quisesse dizer o que ele havia feito, ele poderia pelo menos escrever. E claro, nessa altura ele estava exausto de tantas horas ali de interrogatório e ele concordou em escrever sua confissão. Ao todo foram 4 páginas detalhando exatamente o que eles haviam feito. Ele contou que tudo começou naquela carona que ele deu a Adriane Jones após a competição de cross country. Ele falou que durante a carona eles pararam em um estacionamento de uma escola primária e tiveram relações dentro do carro. Ele disse então que começou a sentir um peso na consciência pela traição nos dias seguintes e decidiu contar tudo a Daiane. Ela se sentiu extremamente traída, principalmente porque os dois haviam combinado de serem únicos na vida um do outro, ou seja, eles haviam perdido a virgindade juntos e ela queria que fosse assim para sempre. Porém, com aquela traição ele havia quebrado aquilo para sempre, com a ajuda da Adriane. E então, naquela noite de dezembro de 95, David ligou para Adriane e pediu que o encontrasse do lado de fora da casa dela, porque ele passaria para buscá-la por volta da 1 da manhã, para eles irem juntos ao Lago Joy Pool, um lugar ali um pouco afastado da cidade. O que a Adriane não imaginava é que isso era uma emboscada para ela, e que a Daiane iria se esconder no porta-mala do carro do seu namorado. 00:30 do dia 4 de dezembro de 95, eles chegaram ali à beira do lago, e quando David parou o carro, a Daiane saiu do porta-malas e confrontou a Adriane. E esse crime me fez lembrar muito do modus operandi que ocorreu ali no crime da Daniela Pérez, bem parecido com esse. Mas voltando aqui para o caso, ainda dentro do carro, a Daiane perguntou a Adriane se ela tinha tido relações com o David, e segundo uma das versões dos fatos, a Adriane teria admitido que realmente teve relações com ele, mas disse que também não tinha gostado porque ficou se sentindo culpada. Elas então começaram a discutir, e o David segurou a Adriane e nesse momento a Daiane bateu na cabeça dela com um dos pesos de academia que eles haviam levado. E ele confessou que o plano era tirar a vida dela, quebrando seu pescoço, amarrando os pesos de academia no corpo e jogando no lago. Porém, ele contou aos investigadores que fazer o plano dessa forma era muito mais difícil do que ele imaginava. Mesmo após ser atingida na cabeça, a Adriane continuou lutando pela sua vida. Ela saiu correndo de dentro do carro, conseguiu correr até perto de uma cerca de arame farpado, onde acabou caindo por causa do ferimento na cabeça. Segundo David, a Daiane disse que naquele momento eles não poderiam mais voltar atrás, que teriam que ir até o fim, mesmo ele não querendo, segundo as palavras dele. Então o David foi até próximo ali da Adriane com a arma e atirou ela 2 vezes com uma 9mm, enquanto ela estava caída no chão. O casal voltou correndo para dentro do carro e a primeira coisa que o David falou foi: "Eu te amo. Você acredita em mim agora?" A Daiane também falou que amava o David, mas disse o seguinte: "Não deveríamos ter feito isso." Essa foi a confissão do David, toda escrita em uma carta de 4 páginas e meia e assinada por ele.
E então, diante disso tudo, dia 6 de setembro de 1996, o David Graham e a Diane Zamora foram presos e acusados de homicídio. E dessa vez, a Diane não tentou lutar pela sua liberdade. Ela simplesmente acompanhou os policiais em um completo silêncio. Ela teve acesso a parte da confissão do David e falou que queria também contar sua versão dos fatos. É dito que ela não leu as 4 páginas, leu apenas metade e quis contar a sua versão. Ela foi interrogada sem a presença de advogados e enquanto ela confessava o crime, os investigadores perceberam que a sua confissão era exatamente igual à do David. Eles escreveram os principais detalhes do crime de forma muito semelhante, e ambos disseram que a motivação do crime teria sido a traição do David com a Adriane. O crime de sequestro acabou sendo adicionado à acusação inicial de ambos, e assim eles ficaram elegíveis à pena capital. Porém, acreditem ou não, mas os pais da Adriane disseram que já haviam ocorrido mortes demais neste caso, e eles não gostariam que os criminosos que tiraram a vida da sua filha também tivessem a vida tirada, o que é uma atitude extremamente nobre da parte deles. Quando os colegas de classe da época do colégio ficaram sabendo que a Diane Zamora e o David Graham eram as pessoas que haviam tirado a vida da Adriane, todos ficaram chocados. Afinal, os dois pareciam o casal perfeito, 2 jovens extremamente inteligentes, com um futuro incrível pela frente. Porém, que acabaram optando pelo lado obscuro da vida. Em determinado momento, após tudo isso acontecer, após contratarem também seus advogados de defesa, ambos passaram a retratar as suas confissões. O David passou a alegar que havia sido pressionado pelos investigadores a confessar o crime e que já estava acordado há mais de 30 horas quando finalmente decidiu confessar. Ele também falou que tudo foi feito na base da ameaça. Mas a confissão de ambos, conforme eu falei, eram idênticas. E além disso, os investigadores encontraram a arma do crime. E ela estava ali no sótão da casa dos pais do David, exatamente onde ele disse que estaria, onde ele disse que havia escondido a arma. O David também, em determinado momento, falou para os investigadores que sequer havia dado aquela carona para Adriane, quando eles supostamente tiveram relações, e que apenas havia inventado aquilo para que a Diane, a sua namorada, ficasse com ciúmes dele. O casal ficou preso até o momento do julgamento e foi decidido que o julgamento seria feito separadamente. O primeiro a ocorrer foi o da Diane, que teve início em fevereiro de 1998. Conforme eu falei, a Linda Jones, a mãe da Adriane, pediu que a pena capital fosse removida como opção de condenação em ambos os julgamentos. E durante o julgamento da Diane, ela admitiu estar na cena do crime, porém, ela passou a negar ter participado do crime. A Diane foi julgada como adulto, mesmo tendo 17 anos na época do crime, e as colegas de quarto dela foram testemunhas no caso, e disseram que ela não demonstrou nenhum remorso quando confessou seu envolvimento no crime. E, inclusive, havia dito que a Diane merecia ter a vida tirada. Nessa altura, o caso já estava recebendo muita atenção da mídia e parte do interesse ali da mídia se concentrava em decifrar se a Diane tinha sido ou não a mentora do crime. E de alguma forma, esse crime atraía muita atenção das pessoas, gerava muito interesse em quem ficava sabendo desse caso. E mesmo a Diane se declarando inocente, a promotoria tinha, além das testemunhas, que eram consideradas pessoas confiáveis e sem motivos para mentir, eles tinham também provas físicas. Eles encontraram a arma do crime na casa do David e também os halteres usados para bater na cabeça da Adriane. Eles também encontraram vestígios de sangue da Adriane dentro do carro da Diane, usado ali na noite dos fatos. Além disso tudo, no calendário da agenda da Diane, ela havia deixado anotado no dia 4 de dezembro o nome da Adriane, e ela tinha circulado esse dia. Já a defesa alegou que a confissão da Diane era falsa e que ela apenas havia confessado o crime para proteger o seu namorado David, que era um namorado abusivo e controlador. Eles tentaram de tudo para alegar que o David era o problemático da relação abusiva e que a Diane era uma pessoa submissa. Outro ponto de discussão aqui nesse julgamento era se o ferimento na cabeça da Adriane era compatível com o halter da academia, ou então com uma coronhada. Porque se fosse compatível com uma coronhada, significava que o David havia feito tudo sozinho e que a Diane não tinha participado ativamente do crime, que tinha ficado apenas observando o David tirar a vida da Adriane. A Diane também testemunhou no seu próprio julgamento e alegou que realmente ficou apenas olhando o David cometer o crime sozinho e que não bateu na cabeça da Diane conforme ela havia confessado inicialmente, e ela falou que a única coisa que ela fez foi ajudar a encobrir o crime. Ela também alegou que
nunca pediu que o David fizesse algo contra a vida da Adriane e que achava que naquela madrugada eles iriam se encontrar apenas para conversar. Ela também falou que todas as testemunhas estavam mentindo contra ela, porém, as suas colegas de quarto não tinham qualquer motivo para fazer isso. E então, após tudo isso exposto em 17 de fevereiro de 98, após mais de 6 horas de deliberações durante 2 dias, o júri considerou Daiane Zamora culpada de todas as acusações. E foi graças à família da Adriane, que pediu para os promotores não solicitar a pena capital contra a Daiane, que ela recebeu apenas uma sentença de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 40 anos de prisão. E então, em 24 de julho de 1998, começou também o julgamento de David Graham. E logo após o julgamento da Daiane terminar, o David terminou também o relacionamento deles, porque no seu julgamento ela simplesmente tentou jogar toda a culpa do crime nele e tentou se safar. Por causa de toda a mídia em cima do julgamento da Daiane, o julgamento do David teve que ser transferido para News Brownfield, também no Texas. A defesa do David tentou alegar que ele era inocente e que sequer estava na noite dos fatos e que o sangue da Adriane havia sido encontrado dentro do carro da Daiane, o que não o colocava na cena do crime. A defesa alegou que a única coisa que colocava o David na cena do crime era a sua própria confissão, que supostamente havia sido feita sob ameaça e pressão dos investigadores, e que ele apenas assumiu o crime para tentar proteger a Daiane. Porém, outra reviravolta tomou conta desse caso. Isso quando, durante o julgamento, uma das integrantes da equipe de cross country chamada Wendy, que era uma das melhores amigas da Adriane, falou que na verdade ela quem havia dado carona para Adriane depois daquela competição do time de cross country, e não o David. E se você não se lembra, o David alegou que antes do crime havia dado carona para Adriane e que durante essa carona eles tiveram relações sexuais. E foi isso que acabou desencadeando todo o crime que tirou a vida da Adriane. Mas agora a Wendy simplesmente disse que nada disso era verdade, porque quem havia dado carona a Adriane naquele dia, na verdade havia sido ela. E agora a pergunta era, por que David Graham havia inventado toda essa história que culminou na morte de uma pessoa? Será que ele queria apenas fazer ciúmes para sua namorada e sustentou essa mentira? E de fato não havia qualquer prova de que eles algum dia tiveram qualquer contato íntimo. Foi alegado também pela treinadora deles que, na verdade, o David tinha ido embora mais cedo após a competição. Então isso comprovava que o David não havia levado a Adriane para casa na noite em que ele alegou ter tido relações com ela. O David não testemunhou em seu próprio julgamento, porém mais tarde ele disse que apenas tinha negado que tinha tido relações com a Adriane em um dos seus depoimentos para a polícia, porque o seu advogado o orientou a mentir sobre isso. Ele afirmou novamente que tinha sim tido relações com a Adriane em algum momento, e aí nesse caso ficou essa dúvida sobre essa suposta traição. Tinha quem acreditasse que eles tinham sim se relacionado, já outras pessoas não acreditavam nessa versão dos fatos. Achavam que na verdade o David havia mentido apenas para tentar se aparecer e para deixar sua namorada com ciúmes. E no final do julgamento, o David foi condenado a 40 anos de prisão. Em uma entrevista que ele deu algum tempo depois, ele falou que toda a sua confissão era mentira e que nunca havia se relacionado com a Adriane, que eles eram apenas meros conhecidos. Ele falou que tinha dado carona para ela em outras ocasiões, mas que nunca aconteceu nada entre eles e que nunca se encontraram fora dos treinos. Então a verdade é que cada hora o David fala uma coisa diferente. A versão dele e da Daiane mudam ao longo do tempo e não tem como ter certeza se eles tiveram ou não relações naquela noite, o que acabou culminando neste crime. Porém, eu acredito particularmente que ele mentiu, que eles não tiveram qualquer relação íntima. Até as amigas da Adriane falaram que ela não era o tipo de menina que saía se relacionando com qualquer um e que ela jamais trairia seu namorado Tracy. E desde então, ambos estão presos. Desde 2018, a Daiane Zamora está presa em Mountain View, já o David Graham, desde 2018, é mantido na unidade de Arred em Wichita Falls. E ele chegou a se matricular em um seminário interno de teologia ali dentro da cadeia para se tornar um pastor. Em 2008, David expressou remorso por ter tirado a vida da Adriane e ele também disse que se tivesse que fazer tudo de novo, ele teria se declarado inocente desde o início e nunca teria negado o crime. Hoje, a Daiane e o David têm 46 anos e permanecem cumprindo suas sentenças nos Estados Unidos.
Este foi o caso da Adrienne Jones, um caso onde os ciúmes, a inveja e os pactos perigosos levaram a consequências devastadoras. A morte dela não foi apenas o resultado de um crime brutal, mas também de uma série de decisões motivadas por egoísmo, por insegurança e pela busca por aprovação a qualquer custo. E vemos o quanto as ações podem ser moldadas por sentimentos destrutivos, como ciúmes e também a necessidade de controle, por parte, claro, da Diane. E por parte do David, vemos a vontade de gerar ciúmes, um sentimento negativo na sua companheira, e deixar através disso um crime acontecer. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar este vídeo e também comentar aqui o que vocês acharam. Bom, então é isso e até o próximo caso.